A graça e a paz, meu irmão e minha irmã. Nós vamos aproveitar que alguns têm pedido para gravar mais vídeos durante a semana e pegar aí os nossos estudos e algumas pregações na igreja para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus. Aí nós vamos começar mais uma nova série no Evangelho de João, que de vez em quando nós publicaremos alguns vídeos. Neste mesmo, eu vou aproveitar o estudo que nós fizemos sobre o Evangelho de João, no capítulo 4, sobre a história da mulher samaritana. Então vou trazer aquilo que nós falamos na igreja para um estudo para nós. Então, como a passagem é muito longa, eu não vou lê-la toda aqui, mas os irmãos podem ler na sua Bíblia. Também vou colocar aqui no começo desse vídeo, você dá um pause aí e faça a leitura da palavra de Deus, que é muito importante. Então nós vamos ver sobre o capítulo 4, do versículo de 1 a 30 e do 39 a 42. Então, meus irmãos, como vocês puderam ver nessa passagem, as pessoas começam a fazer ali algumas comparações entre Jesus e João Batista. Mas Jesus não quer comparações, ele não quer dois ministérios concorrentes. Pelo contrário, João Batista veio anunciar Jesus, que ele é o Messias, o tão esperado Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus resolve sair ali da Judéia e ele vai para a Galileia. Vou colocar um mapa aqui também. E para isso, normalmente teria que se passar por Samaria, que ficava entre as duas, entre a região da Galileia e a região da Judéia, mais embaixo. Mas normalmente os judeus, porque eles tinham alguns problemas com os samaritanos, uma questão antiga, desde quando houve lá o cativeiro babilônico, o cativeiro persa. Então houve ali uma divisão, uma rixa. Então essa rixa poderia gerar até morte. Então os judeus normalmente atravessavam o Rio Jordão, passavam pelo outro lado da margem e depois atravessavam de volta para chegar na Galileia e vice-versa, fazia o caminho inverso para voltar. Ou seja, eles atravessavam o rio duas vezes. Só que Jesus ele tem uma agenda com essa mulher samaritana. Então ele resolve a si mesmo passar por Samaria, mesmo sabendo dos perigos que ali incorriam. Então neste caminho ele encontra a mulher samaritana no poço. E ele vai ter uma conversa com essa mulher. E essa mulher também estranha, porque judeus e samaritanos não se combinam, mas Jesus para conversar com ela. Tem muitas coisas aí em jogo, muitas particularidades que impediriam que isso acontecesse. Primeiro, porque ela era samaritana, e judeu não conversa com samaritano. Segundo, porque ela era uma mulher, e um rabino, um mestre da lei, não poderia conversar publicamente com a mulher, ainda que essa fosse a sua esposa. E terceiro, que é o mais notório nessa passagem, é que essa mulher tinha uma vida meio estranha. Ela tinha uma vida de moral questionável. Então Jesus não poderia conversar com ela. Tanto que ela subia para tirar água ao poço, era meio-dia, o sol muito quente daquela região, enquanto as outras mulheres normalmente iam pela manhã, muito cedo, e elas iam juntas buscar essa água. Então ela mesma fica surpresa e pergunta para ele: mas como tu, judeu, pede beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Então Jesus vai ter uma conversa com ela sobre água viva, e nesse primeiro momento ela não entende que história é essa de água viva. E Jesus vai falar para ela que ele tem uma água a jorrar para a vida eterna. A água que Jesus dá e a água que Jesus é que satisfaz todas as nossas necessidades. Ela é diferente das coisas do mundo que são passageiras, são prazeres terrenos, são prazeres corruptíveis que um dia passarão e desaparecerão. Jesus vai enfatizar que a água que ele tem ela é em abundância, ela é muita água, e que ela é a melhor água e ela vai gerar a vida eterna. Então a mulher começa a ter um pouquinho de revelação, de iluminação, e ela começa a entender que Jesus não é uma pessoa comum. Ele não é uma pessoa comum, como aqueles judeus que eram inimigo do povo dela, o povo samaritano. Então ela resolve pedir Jesus dessa água
mas ela pede isso somente para ela não ter que subir sozinha no monte, ir ao poço e pegar água sozinha e ser rejeitada e ser humilhada. Mas ela ainda não sabe que Jesus é o Messias. Então, nos versos 16 a 18, Jesus vai tocar na ferida daquela mulher e vai pedir que ela chame o seu marido. Mas nós sabemos que Jesus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Será que ele não sabia que essa mulher não tinha marido? Mas ele fez isso, meus queridos, para suscitar nesta mulher o sentimento de pecado, para que ela necessite, ela almeje o arrependimento. Por isso nós devemos sempre pregar aqui neste canal ou na igreja sobre pecados, sobre arrependimento de pecados. Ainda que estes não sejam atraentes para as pessoas não gostam muito de ouvir isto, é que o apóstolo Paulo falou que é sobre coceira nos ouvidos. Por que isso, meus amados? Porque sem arrependimento não há fé. Nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Nós precisamos do Redentor, do Salvador, que é Jesus Cristo, esse que teve um encontro com a mulher. Essa é a principal mensagem do Evangelho, essa é a principal mensagem de toda a Bíblia. E essa é a minha história e provavelmente a sua história. Mas como Jesus toca na ferida dela, ela vai tentar desviar essa conversa, porque essa conversa não está legal, Jesus. Vamos mudar de conversa, porque ela já teve 5 maridos e o marido que hoje ela tem não é o marido dela. Não é. Então esse assunto de pecado não está bom, vamos mudar. Então ela agora quer falar sobre o local de adoração, porque os samaritanos adoravam naquele monte. Porque depois da divisão entre os judeus e os samaritanos, esses samaritanos construíram ali um templo nesse monte de Gerizim, mas também por causa dessa rixa, os judeus foram lá e destruíram esse templo. Mas ainda assim eles continuavam a adorar ali naquele monte. Então ela pergunta para Jesus, vocês falam que o lugar de adoração é em Jerusalém, mas nós achamos que o lugar de adoração é aqui. Onde é o lugar de adoração, Jesus? Onde devemos adorar a Deus? E Jesus vai falar para ela uma das passagens mais belas que tem na palavra de Deus. Ele vai dizer que nem neste monte e nem lá em Jerusalém, mas o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Assim, meus amados, não é onde, mas sim como adoramos a Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Então Deus quer ser adorado em qualquer lugar, na sua casa, na igreja, no seu trabalho, na sua escola, mas Ele quer ser adorado por você, através de você, e é assim, mesmo assim, apesar de nós, apesar de nossas limitações e fraquezas. O próprio Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E então, meu amado, você crê em Jesus Cristo? Você crê, minha irmã, com todo o seu coração, alma, força e entendimento? Ele é a prioridade da sua vida. Creia nele, coloque toda a sua vida diante de Jesus. Assim nós devemos ser imitadores de Cristo, fazer o nosso melhor. Assim agora como essa mulher que era descartada da sociedade. E ela vai falar de Jesus, que você também faça isso. Que possamos prestar um culto agradável ao Senhor, um culto racional, um culto sincero, em espírito, mas também um culto bíblico, na palavra de Deus, que é em verdade. Em verdade. Então, nos versos 25 a 30, Jesus vai despertar a verdadeira fé nessa mulher. Ele vai falar algo para ela que ele ainda não tinha falado tão explicitamente. Ele vai dizer, eu sou o Messias chamado Cristo, eu falo contigo. A abordagem de Jesus, ela foi sábia, ela foi sensível, ela foi estratégica. Então, o que acontece com essa mulher? Acontece o clímax dessa história. A mulher largou o seu cântaro, uma vasilha importante que ela usava para carregar a água, e ela desceu correndo aquele morro e foi lá para a cidade de Sicar falar para quem? Falar para aquele povo que estava excluindo, que estava rejeitando ela, que fazia com que ela se submetesse a buscar longe uma água sozinha.
Ela foi lá falar para eles que ela tinha encontrado Cristo, aquele que tinha dito para ela todas as coisas que ela tem feito. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Então, quem tem um encontro com Cristo tem pressa, assim como esta mulher. Assim como essa mulher teve pressa, e por causa do testemunho dela, muitos samaritanos creram. Samaritanos que eram inimigos dos judeus, e Jesus era um judeu. Então eles foram lá e pediram que ele ficasse com eles, e Jesus ficou mais 2 dias. E muitos ali em Samaria, em Sicar, creram em Jesus como Salvador do mundo. Você pode aí ver no versículos 39 a 42. Então agora essas pessoas poderão dizer que creem em Jesus não porque aquela mulher contou, mas porque agora eles viram com seus próprios olhos e ouviram Jesus falando. Então agora eles vão poder falar que Jesus é o Salvador do mundo. Amém, meus amados. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus porque o Senhor permitiu a essa mulher e permitiu a mim ter este encontro com Ele, ter esse encontro, conhecer a Cristo. Graças a Deus, Jesus transformou essa mulher e transformou as nossas vidas. Então agora nos resta fazer como essa mulher e anunciar tudo que Jesus tem feito em nossas vidas. Assim Jesus transformou uma mulher excluída da sociedade em uma missionária. Então nós devemos, a partir dessa mensagem, colocar isso na nossa mente, pedir a Deus que trabalhe isso em nós e que também nós possamos ser evangelistas, missionários, pregadores da palavra e de anunciar a Cristo. Então nós temos muitas conclusões nós poderíamos tirar dessa mensagem, muitas. Mas quero resumir algumas para você. Irmãos, quem experimenta o amor de Cristo, quem nasce de novo, quem nasce do Espírito, você pode ver isso no capítulo anterior, no capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador, fica dessa forma, fica admirado, impressionado, fica radiante e transformado pelo amor incondicional de Deus, que entregou seu próprio Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E também fica assombrosamente admirado com o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então Jesus transformou a vida dela, Jesus transformou a minha vida, e eu espero que Jesus transforme a sua vida. Assim como Jesus teve um encontro com ela, um dia ele se encontrou comigo. Muitos me conhecem, eu era um jogador de basquete, mais apegado às coisas do mundo. A minha conversão não foi tão ligeira como a dela, foi meio lenta, meio devagar, mas eu me identifico agora com ela, porque meu prazer, assim como o dela, é anunciar a Cristo como meu Senhor. A antiga criatura ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então o meu prazer é anunciar a Cristo, ser usado como vaso de barro nas mãos do oleiro, ser usado como instrumento de Deus para que mais pessoas ouçam o que eu ouvi, o que essa mulher falou e o que os samaritanos ouviram. Temos que olhar para Cristo, olhar para a cruz e lembrar de todo o sacrifício dele por nós. Nós somos peregrinos desse mundo, somos passageiros. O tempo é curto e a mensagem é urgente. Então, meus amados, que a sua vida, a minha vida, o que Deus tem nos dado, possa ser usado para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então fale, abre a sua boca e proclame que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Essa mulher estava assim, lotada de motivos para não contar para ninguém, porque eles estavam excluindo. Ela podia agora dar o troco, descontar, mas não, meus amados, o amor de Jesus é tão transbordante. É tão transbordante que não cabe dentro dela, e ela despenca o morro abaixo e vai falar para aqueles que a excluíam, que ela tinha encontrado o Messias. Para o mundo isso parece uma loucura, eu estar aqui gravando um vídeo falando de Jesus, para você estar falando de Jesus, essa mulher está falando de Jesus, mas aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Você pode ver isso aí na carta
de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: aquele que se glorie, glorie no Senhor. Então Deus usou essa mulher, que nós nem sabemos o nome dela. Aqui não fala o nome dela, mas Jesus sabe o seu nome, sabe o meu nome. Imagina o que Ele pode fazer através de nós, através da nossa pregação e do nosso testemunho cristão. Essa é a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Você pode ver isso em Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. Mas como diz o saudoso Carlos Oswaldo Pinto, não deixe que isso vire a grande omissão. Não faça as coisas de Deus pela metade. Não se contentem com a mediocridade de forma alguma. Então, quando nós achamos que evangelismo, missão, pregação são palavras e ações que nós podemos descartar, nós estamos dizendo que a grandeza de Deus entre as nações, ela não é importante para nós e para os outros que precisam dela. Pessoas lá fora estão ansiosas para ouvir essa palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a fonte da esperança dele, que é a nossa fonte de esperança, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 13 ao 15. Ele vai dizer que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se eles não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés, meu e seus, e dessa mulher samaritana, que anunciam as boas novas, as coisas boas. Paulo sabia que ele não tinha trabalhado em vão, porque o evangelho que ele pregou, a mensagem que essa mulher pregou e a mensagem que nós estamos pregando, ela é a única esperança para esse mundo caído, para esse mundo perdido. Para o apóstolo Paulo é claro, não pode ser salvo sem crer no evangelho. E não pode crer no evangelho sem não ouvi-lo. Por isso que ele vai concluir essa passagem em Romanos capítulo 10, versículo 17. Ele vai falar que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então o mundo precisa ouvir a mensagem de Jesus Cristo. E nós temos esse privilégio, essa oportunidade de sermos arautos do Senhor, assim como essa mulher. Que jamais estejamos satisfeitos com a nossa própria salvação. Quem vai para o céu não quer ir para o céu sozinho. Então, quando você está respirando, enquanto há fôlego de vida, fale de Jesus, fale do reino de Deus. Sejamos encontrados fiéis por Deus. Então use sua liberdade, a liberdade que Deus te deu e que foi conquistada por Jesus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja e pelos reformadores, para você falar de Jesus. Use em suas redes sociais, seu Instagram, Facebook, seu WhatsApp, manda a mensagem de Deus, manda a palavra das Escrituras, fale do amor de Deus, fale o que Ele tem feito em você, assim como essa mulher. No meu Instagram tem umas 15 mil publicações nos últimos anos, não deixe de dar uma olhada. Então, muitos podem dizer assim, mas é difícil, eu não tenho tempo, eu não sei muita coisa. Mas meu irmão, levante cedo, leia a palavra de Deus, leia a palavra para a pessoa e ore com ela. Porque tem pessoas que passarão talvez na sua vida, que só terão oportunidade através de você. Então não se omita, não corra o risco de depois dizer, se eu tivesse falado mais de Jesus para essa pessoa, se eu tivesse orado com ela, se eu tivesse lido as Escrituras com ela, agora é tarde. Não façam isso, meus queridos. Onde você estiver, tem muita gente sedenta por essa palavra, ansiando que você fale por ela. Pessoas deprimidas, tristes, com problemas, que precisam ouvir essa palavra. Então, façam como esta mulher. Anunciem que Jesus é a água da vida, a água abundante, a melhor água. E quem beber dela nunca mais terá sede. Falem, anunciem que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, assim como ela fez. E a partir daí, seus vizinhos, sua família, seus colegas de trabalho, seus colegas da escola, também agora poderão falar isso. Não porque você disse, mas porque eles tiveram o encontro e vão conhecer o Senhor e vão adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Obrigado aí pela sua companhia mais uma vez. Não se esqueça de ir lá no YouTube, clique aí nesse link, entre lá no YouTube, assine o canal, o sininho para você receber as notificações e dê um like e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa palavra.
Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.